a partir do versículo 22. Gênesis 5, 22. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 375 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Oh, glória! Na vida, nós escutamos, ou escutávamos antigamente uma frase. Escutávamos uma frase. Meu avô, Zé de Gorinho, dizia muito essa frase, eu não sei se você já ouviu. Me diga com quem tu andas, e eu direis quem tu és. No dia que as parentes de Maciel vieram pregar, eu me esqueci o nome dela agora, Rosa, ela falou alguma... Quem anda com... Não falou? Não sei se vocês lembram. Eu estava caçando em casa o termo que ela usou, mas não lembrei. Hã? Quem anda com porcos, falero come. É isso aí. Me diz com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Sabe, essa frase de Pai Zé Gorim, unida a essa frase de Rosa, quem anda com os porcos, falero come. É isso aí. Mostra muito acerca de nossas vidas. Na nossa caminhada, na nossa vida, nós sempre estamos caminhando, andando com alguém. E eu fui pesquisar e compreendi que andar é percorrer um caminho, é agir, é o viver. Andar é compartilhar. Todos nós, em nossas vidas, andamos com alguém, compartilhamos sempre com alguém. Quem aqui anda só? Quem gosta de andar só? É terrível. Não é terrível andar só. E quando eu falo hoje do andar, eu não estou falando só de uma questão geográfica, que fique bem claro. Eu não só estou falando de ir até Floresta, de ir até a Coab, ir até o bairro Padre Cícero. Eu não estou falando só de questões geográficas, mas eu estou falando de comportamentos. Eu quero falar com você, com base na vida de Enoque, sobre comportamentos. Andar com Deus. O Enoque, ele foi conhecido como uma pessoa que andava com Deus. Já pensou nisso? Só ali é Enoque. Ele está indo para onde? Rapaz, ele está indo com Deus. Vai para algum lugar, não sei para onde é não, mas é com Deus que ele vai. Todas as pessoas que viam, que enxergavam Enoque, sabiam, por conta do comportamento dele, porque ninguém via Deus. Eles sabiam que o comportamento dele era comportamento de alguém que andava com Deus. E isso não está ligado a questões geográficas. Eu vou voltar a dizer, isso está muito relacionado com comportamento. Com quem você tem andado? Com quem você tem andado? Por que você tem andado? Por amizade? Porque não tem outra pessoa para andar? Não sei. Eu quero te dizer hoje que é importante, que é de suma importância para a sua vida, começar a andar com Deus, para ter sua vida mudada. E o mais bacana disso é entender que Deus já escolheu andar comigo e com você. O mais bacana é que Deus sempre está nos procurando para andar juntos. A Bíblia diz que Deus coloca em nós tanto o querer quanto o realizar. Deus não só escolhe andar comigo, como Deus também pavimenta o caminho para essa caminhada. Deus tem sido sempre aquele que tem tomado a iniciativa para andar conosco. Eu quero lhe dizer, todos os dias, em todos os momentos, Deus tem escolhido andar do seu lado. Deus tem escolhido andar com você. Deus tem escolhido compartilhar com você mais uma milha. Deus tem escolhido compartilhar com você momentos agradáveis. Essa é uma posição que Deus já tomou na eternidade por nós. Veja o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Diz o seguinte: bendito o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus escolheu andar com você na eternidade. Quando eu falei para você que Deus não só escolheu andar conosco, mas como Deus pavimentou o caminho para essa caminhada, é esse texto que diz isso. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Antes de Enoque escolher andar com Deus, Deus já tinha escolhido andar com Enoque. E as ações de Enoque demonstraram claramente essa escolha que ele tomou na vida dele. Eu quero te convidar hoje a caminhar com Deus. Ter uma caminhada longa. Os discípulos, quando iam no caminho de Emaús, eles iam conversando, caminhando. Provavelmente iam falando do Evangelho. E Jesus se aproximou deles. Já pensou? Você ir caminhando, batendo um papo, sei lá. Para onde? Você ir caminhando para a casa de alguém aí, conversando. E no meio do caminho apareceu uma pessoa e está ali batendo um papo com você. E aquela pessoa ser Jesus. E aquilo mudou a vida daqueles homens. Aqueles homens que estavam sem esperança. Aqueles homens que estavam sem motivação. Aqueles homens que estavam sem sonho. Aqueles homens que tinham abandonado o propósito de sua vida. Aqueles homens que tinham abandonado o chamado soberano de Deus sobre a vida deles. Quando Jesus parte o pão, que eles entendem, Jesus estava caminhando conosco, eles voltam para o caminho, felizes e celebrando a vida de Cristo. É necessário caminhar com o Senhor. O que você precisa não é de um amigo novo. O que você precisa não é de uma igreja nova, não é de uma esposa nova. O que você precisa não é de um carro novo. O que você precisa é caminhar com Deus para ter sua vida transformada. E eu coloquei aqui alguns perigos. Que podem circundar a vida dessas pessoas que escolheram andar com o Senhor, que escolheram caminhar com o Senhor. Entre esses perigos de quem escolhe andar com Deus, tem as experiências. Irmãos, tem alguma coisa mais fantástica do que uma experiência com Deus? Quem já viveu aqui uma experiência extraordinária? Hã? Já viveram? Me diga, dá para mensurar? Não dá. As experiências são boas, elas não são más. O problema é porque nós acostumamos viver de experiência. E a gente vem para o culto esperando uma experiência nova com Deus. A gente vem para o culto esperando que Deus vai falar. Antigamente a gente ia em uma igreja lá em Miandiba chamada Deus e Amor, até hoje tem. E a gente ia para o culto lá da Deus e Amor, então, vou olhar o que Deus tem para falar comigo. Aí eu para Deus e Amor, sentar atrás de experiência. As experiências são boas, mas as experiências são um perigo. Elas não podem interromper a nossa caminhada com Deus. Tiveram alguns homens na Bíblia que tiveram experiências fantásticas com Deus. E essas experiências não os impediu de saírem do caminho. Adão e Eva, eles conversavam com Deus todos os dias. Você quer experiência mais maravilhosa do que essa? Deus vinha, e aí Adão, como é que tu tá? Tô bem, Senhor, e aí? Deus, olha Adão, tem umas árvores ali do outro lado, umas árvores bacanas, vai lá. Todo dia, na virada do dia, Adão estava prestando relatório para Deus do que tinha feito. Todos os dias, na virada do dia, 6 horas da tarde, Adão prestava relatório com Deus. Meu irmão, você quer um discipulado melhor do que esse? Você está entendendo? Deus, assim, físico, você vendo, manifesto. Estava lá com Adão. Eu desconheço experiência mais poderosa do que essa. Sabe o que acontece? A experiência que Adão e Eva tiveram com Deus não os impediu de se afastar do caminho, dar ouvido à serpente. Se teve um povo que viu milagre, foi o povo de Israel no deserto. Queridão, o mar vermelho abriu. Queridão, o espírito da morte foi solto.
lá no Egito, e matou todos os primogênitos, menos os da casa do povo de Israel, que tinha lá dos umbrais das portas com sangue. Você sabe por que é isso? Você sabe as experiências desse povo? Todos os dias tinha maná para comer, caía do céu. Todos os dias caía maná do céu para eles. E Deus disse, não junte. Todas as vezes que ele juntava o maná, descia. Não junte, tinha que apanhar todos os dias. Todos os dias Deus mandava. E aquele povo enjoou. E disse assim, só tem maná, não tem uma cordoniz. E Deus mandou cordoniz. Aquele povo no deserto disse assim, nós vamos morrer de sede. Brotou água da rocha. Aquele povo no deserto estava sendo morto, picado por serpente. E Deus usou Moisés e apresentou um escape. Olha, eu vou te contar, ninguém nunca teve experiências tão fantásticas como o povo de Israel. E mesmo assim a Bíblia diz que toda uma geração, todos os homens que tinham mais do que 20 anos morreram, não entraram na terra prometida. Você quer ver um cabo que teve experiências extraordinárias? Foi o Judas. O Judas viu a mulher do fluxo de sangue ser curada. O Judas viu o Lázaro ressuscitar. O Judas viu os pães sendo multiplicados. O Judas viu o cego que voltou a viver. O Judas viu Jesus perdoando pecados. O Judas viu Jesus contando as parábolas. O Judas viu Jesus andando no mar. O Judas viu tudo e ainda o traiu. As experiências são fantásticas, mas elas não podem nos afastar de uma caminhada com Deus. Falando só da Bíblia, né? Mas você está falando só da Bíblia, eu vou falar de você agora. Quem já foi para o encontro aqui? Levanta a mão, quem já foi para o encontro com Deus? Menino, quando os irmãos voltam do encontro, volta arrotando fumaça. É fogo, é glória. É ou não é? Antônio teve um encontro que um cara pegou o Antônio e quase derrubou ele. Foi? Segurou aqui, eu disse, meu Deus, Antônio, se ele não se segurar, o cara vai dar uma rasteira. E o Antônio disse que o cara dizia, saia! Demônio! O cara não tinha demônio nenhum. Estava limpinho. Alvo mais do que alvo, assim, no espírito, né? Estou falando no espírito. Alvo mais do que neve. Mas o cara voltou do encontro tão cheio de experiência com Deus que queria expulsar demônio de quem não tinha demônio. Quando o cara volta do encontro, volta orando, profetizando, curando. É uma maravilha. O pastor é o melhor pastor do mundo. A igreja é uma bênção. Tudo é bom quando o cara volta do encontro. 30 dias depois, o cara esquece do que Deus falou. 30 dias depois o cabo esquece do que Deus fez e volta aquela vida medíocre de antes. Volta aquela vida apática, seca, desidratada de antes. As experiências, elas são boas, mas as experiências, elas não podem ser substitutivo de uma caminhada com Deus dia a dia. De um andar com Deus, de um trocar experiência, de um trocar o olhar, de trocar o respirar com Deus. As experiências, de forma nenhuma, elas sucumbem, elas inibem, tiram a nossa caminhada com Deus. Então é um grande perigo. É um grande perigo para quem vive experiência, pensar que as experiências são capazes, ou que as experiências geram para a vida dessa pessoa um andar com Deus. Não geram. Não se engane, meu irmão. Não se engane. Suas experiências são boas. Não estou dizendo que são ruins, não. Pelo amor de Deus, misericórdia. Eu já tive várias experiências com Deus. Suas experiências são boas. Mas as suas experiências precisam ser acompanhadas de um andar diário com Deus. Ei, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus também. Amém? Se eu tiver com vontade de vir para o culto, eu vou. Se eu não tiver, eu vou também, porque eu estou caminhando com Deus. Se eu sentir aqui algo extraordinário, vontade de pular, de falar em língua estranha, eu vou falar, vou pular. E se eu não sentir, Deus está presente do mesmo jeito. As experiências não podem, de forma nenhuma, diminuir a minha caminhada com Deus. Sabe outro perigo para quem quer andar com Deus? O pecado. Grandes homens de Deus ficaram pelo caminho. Eles foram fortes, conheciam a Deus,
mas o pecado os impediu de continuar na caminhada. Pecado. Se você tivesse tanto medo do pecado quanto tem do coronavírus, a sua vida seria completamente diferente. A única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. A única coisa que lhe afasta de Deus é o pecado. Nada mais. Ninguém vai lhe afastar de Deus. A Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, poderão nos separar do amor de Cristo. Nada, nem ninguém, nem criatura alguma pode lhe separar de Deus. A única coisa que lhe separa de Deus é o pecado. Palavrinha pequena, que é capaz de nos distanciar do nosso Criador. Caim. Nossa. Caim, bicho, estava num lugar perfeito, no paraíso. Um lugar muito bom. E ele matou o irmão dele. Quando você vai olhar no capítulo 4 de Gênesis, o Senhor diz: Caim, o teu desejo virá contra ti, mas cumpre a você dominá-lo. Maciel, o seu desejo, o seu pecado virá contra ti, mas cumpre a você dominá-lo. Vitor, o seu desejo, o seu pecado virá contra você, mas cumpre a você dominar ele, Vitor. A você. Vânia, o seu desejo, o seu pecado vai vir contra você, mas cumpre a você e a mais ninguém dominar. Deus disse isso a Caim e Deus fala isso para mim. Ele está dizendo isso para você. Os seus desejos e os seus pecados só podem ser dominados por você através do sangue de Cristo. Não adianta transferir responsabilidade. O meu pecado me afasta de Deus. A gente costuma dizer: foi o pastor, foi o irmão que me tirou da caminhada. Ele não falou comigo. Ah, porque ninguém se importava. O meu discipulador não se importou comigo. Foi não. A única coisa que lhe separou de Deus, que me separa de Deus, desse caminhar com Deus, é o meu pecado, é o seu pecado. O bom é que a Bíblia diz que se o meu pecado for vermelho como escarlate, ele se tornará branco como a neve. Você pode dar glória a Deus. Jesus quer perdoar os seus pecados. Sansão era o homem mais forte do seu tempo. Matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Sansão era o homem mais forte do seu tempo, mas por conta do pecado, cordas o prenderam. Homens furaram os seus olhos, os prenderam em corrente, os humilharam e por último, os levaram à morte. O pecado nos cega, nos enfraquece, nos acorrenta. O pecado nos humilha, o pecado nos conduz à morte. O pecado é um grande perigo daquele que quer andar com Deus. Não o meu pecado. Para você não é perigo nenhum. O seu pecado, Tamires, o seu pecado, para mim, não é perigo nenhum. Não tem problema nenhum com o seu pecado. Eu não corro perigo nenhum com o seu pecado. Eu não corro perigo nenhum com o pecado de Alain. E nem você corre perigo com o meu pecado, Alain. O único perigo que o meu pecado gera é na minha vida. O meu pecado me separa de Deus. No livro de Isaías está escrito: não estão os meus olhos fechados, não estão os meus ouvidos tampados, não estão as minhas mãos encolhidas, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e mim. Qual é o seu pecado? Ele tem impedido você de caminhar com Deus. É um grande perigo para quem quer caminhar com Deus. Se livre dele enquanto é tempo. Um terceiro perigo para quem quer andar com Deus é não ter referências. Tem pessoas que são assim, né? Comigo é eu e eu mesmo. Já viu o crente Gabriela? Vocês conhecem o crente Gabriela? Eu nasci assim.
Eu vou morrer assim. Vocês lembram, né? Não lembra nada bem, são tudo crente mesmo. Só a Vânia. Tem muito crente, Gabriela, que diz que nasceu assim, que é assim, e vai morrer assim, não muda de jeito nenhum. Não aceita ser moldado, não reconhece referência alguma sobre a sua vida. Olha para a pastora e diz, não, mas ela não pode ser referência para a minha vida, ela não usa maquiagem. Aí olha para a discipuladora, aí diz assim, não, mas ela não pode ser referência para a minha vida. Ela fala mal dos outros. Aí olha para a líder da célula, aí diz, ela não pode ser referência para a minha vida. Veja como ela cuida dos filhos. Ninguém é perfeito, não aceita referência de ninguém. É um grande perigo. Saia em nome de Jesus. É um grande perigo. Quem quer andar com Deus tem que estar conectado a quem anda com Deus. Veja o que Paulo diz a Timóteo. Timóteo, foge outrocino das paixões da mocidade. Olhe, quando se trata do diabo, é encarar, é repreender, dar tapa na cara dele em nome de Jesus, é vencer. Mas quando se trata dos desejos da mocidade, das loucuras que estão no coração, Paulo diz para o seu filho Timóteo, fuja, saia de perto. Aí Timóteo diz, pronto Paulo, fugi. Ele disse, agora se acompanhe. Ande com quem é temente a Deus. Com quem de coração ama a Deus. A justiça e a retidão. Não é só fugir. É também encontrar referência para a vida. Esse é um grande perigo. Estar sozinho. Estar solto. O pastor não serve para ser minha referência. A pastora não serve. O diácono Maciel não serve. Não, está certo. Oh. Não serve. Ninguém serve para ser sua referência. Seu lugar era no céu. No lugar de Deus. Vamos tirar Deus do trono e colocar você lá, filho. Você tem que se conectar a alguém. Quem serve, quem está na caminhada conectado a outras pessoas. Não tem como estar na caminhada sozinho. Ah, mas eu leio a Bíblia e Deus fala comigo. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Paulo diz a Timóteo que ele era pastor, Timóteo era pastor. Mas Paulo diz que ele devia andar com pessoas que fossem tementes a Deus e que tivessem um coração reto. Porque quem anda com os porcos, é isso aí, come isso aí mesmo. Na linguagem de hoje, lavagem. Se você quer andar com os príncipes, você vai comer manjar. Se você anda com os porcos, você não vai comer manjar, não. Você não vai comer manjar se você andar com os porcos. É necessário que tenha referências na sua vida. Quem caminha com Deus e não tem referências, vai sucumbir na caminhada. Eu citei 3 perigos para quem decide andar com Deus: as experiências, o pecado e o individualismo. O individualismo são 3 coisas extremamente perigosas para quem decidiu caminhar com Deus. Eu espero que você vença essas coisas hoje. E antes de encerrar essa mensagem, eu quero encerrar ela de forma positiva. Antes de encerrar essa mensagem, eu quero lhe dizer 2 coisas. 3 coisas, perdoe. 3 características básicas de quem está caminhada com Deus. Quem está na caminhada com Deus tem entrega. Não tem como caminhar com Deus sem se entregar. Ei, não tem como caminhar com Deus sem se entregar. Uma entrega total. Você já nadou? Rapaz, é tão bacana nadar, parece que a gente está flutuando, né? Você... Lembrei de tu agora, Lucas, olhei para tu e lembrei lá de Serra Negra. Nós estávamos em Serra Negra, na Campa Bênção, todo mundo pulando da ponte do canal, e Lucas, eu disse, pô, tu é meu discípulo, tu não vai pular, vou pular agora, e eu acreditando que ele sabia nadar. Lá vai o negão,
2 metros de altura, quase. Dentro d'água. Mas, irmão, ele bateu na água com uma pedra. Bateu e afundou. E quem estava perto, eu acho que umas 2 pessoas ou 3 que... Hã? Mas as caras não saíram correndo de lá também. Vai. Luciano foi quem estava contigo. Tirou. Mas, Lucas, se entregar a Deus é aquilo ali. Tirando a parte do se afogar. Depois que você se solta, não tem mais como voltar. Eu me lembro de eu lá na ponta, lá em cima. Eu fui um dos primeiros que pulei. Ei, depois que eu soltei, deu uma vontade. Que sensação. Mas depois que você se joga, não tem mais como voltar. Bandido é assim. Você está lá amarrado pelos pés e a turma se joga de alturas inacreditáveis. Depois que se joga, não tem arrependimento. Não tem como voltar. Se você anda com Deus, você precisa se entregar por completo a Ele. Aleluia. Você precisa se lançar. O pastor Marques me ensinou, quando nós éramos novos convertidos, e nós estávamos na igreja, ele nos ensinou sobre adoração. E Marques dizia o seguinte: adorar é mergulhar no sobrenatural. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Poxa, mas cara, mergulha no sobrenatural, como é isso? Eu fui perguntar a Marques, como é mergulhar no sobrenatural? E ele me explicou: mergulhar no sobrenatural é não se importar com quem está à direita e nem se importar com quem está à esquerda. Mergulhar no sobrenatural é não se importar com quem está à frente ou com quem está atrás. Mergulhar no sobrenatural é não se importar se está frio ou quente. Mergulhar no sobrenatural é não se importar se está doendo ou não. Mergulhar no sobrenatural é se entregar. Eu aprendi naquele dia. O problema foi que eu comecei a cantar no coral dos jovens. Aí eu mergulhava no sobrenatural, alguém puxava: ei, esse cara está desafinando todo mundo. Quem anda com Deus deve ansiar por um relacionamento. Deus quer se relacionar com você. Assim como você se relaciona com tantos amigos quando posta uma foto no Facebook ou no Instagram. Assim como você conversa com seus parentes, com seus amigos, Deus anseia por um relacionamento profundo com você. A Bíblia compara a igreja com a noiva e compara Cristo como noivo. E eu fiquei, tem alguém que deseja se relacionar mais do que um noivo e uma noiva? Tem não, filhão? Hã? Falando, né? No meu casamento, aí o pai de Giane chegou para mim depois do casamento. Aí disse assim: meu filho, na nossa região, quando casa alguém, o noivo vai pegar a noiva 7 dias depois do casamento. Aí eu disse: e lá na minha eu nem casa. Eu esperei porque eu sou crente, sou servo de Deus. Mas aí Mirandiba, os cabas tira logo e se junta. Aí disse: não, então leve ela, já casou, pode levar. Era uma vontade que eu não esperei nem a festa terminar. Vamos embora, minha filha. Jesus anseia assim por um relacionamento com você. Jesus quer se encontrar com você. Jesus quer ter intimidade, quer ter conversas. Ele quer gargalhar com você. Jesus quer desfrutar com você de um bom momento. Ei, quem quer andar com Deus tem que saber que o que Deus quer é relacionamento. Deus não é prostituta. Deus não é prostituta. Deus quer se relacionar com você. Relacionamento profundo. Se você se contenta com migalhas, Deus não se contenta com migalhas. Se você se contenta com 5 minutos, Deus não se contenta com 5 minutos de conversa. Se você se contenta com amém, Deus não se contenta com amém. Ele quer se relacionar. Ele quer tirar momentos agradáveis ao seu lado. Ele quer gozar com você de momentos bons, de momentos agradáveis. E quem quer caminhar com Deus por último, tem que o conhecer. Como é ruim caminhar com alguém que você não conhece, né? Você não tem o que falar. Terrível. Quando você caminha com alguém que você conhece, a conversa não para, não.
BBB, bababá, bababá, e aquilo. Você vai lá e você pergunta pelo filho, pela mãe, pelo cachorro, pelo gato, pela casa, pelos sonhos. E aí, vai fazer faculdade? Não, por que você desistiu da faculdade? Por que você desistiu? Não era seu sonho de infância fazer a faculdade? Porque o cara conhece. Não tem como caminhar com Deus sem o conhecer. Não tem como caminhar com Deus sem conhecer a sua palavra, sem conhecer o que está no seu coração. A religião tem nos matado, filho. A religião tem nos matado aos poucos, porque a religião tem nos ensinado dogmas, mas a religião não tem nos ensinado a conhecer o soberano Deus. E Jesus disse: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Não é porque falta conhecimento teológico, não. Jesus não estava falando de teologia, não. Porque os da sua época conheciam a teologia, viviam ela muito bem. Jesus estava falando de conhecer a vontade. Por mais que os homens conhecessem a teologia, os homens não sabiam que a vontade de Deus estava manifesta em sua frente, através de Cristo Jesus. Eles conheciam a letra, mas eles não conheciam o Deus que criou a letra. Eles conheciam a Torá, mas eles não conheciam o Deus da Torá, não conheciam o coração do Senhor, porque se tivessem conhecido o coração do Senhor, não teriam rejeitado a pedra angular da igreja, não teriam rejeitado Cristo. Você tem que conhecer esse Deus. Tem que conhecer. E esse conhecimento não é só um conhecimento teológico. Tem muita gente com um conhecimento teológico fantástico, mas não conhece, não se move com Deus, não se move com Deus, não se move em Deus. Concluindo, livro de Oséias, capítulo 6. Eu quero que você abra comigo, Oséias, capítulo 6. Talvez você nem saiba o que é isso, porque as pessoas não amam mais nem com a Bíblia, né? Oséias, capítulo 6, é um livro, um profeta menor lá do Antigo Testamento. Eu quero que você leia. Ele não era menor porque era pequeno, mas ele era menor pelo tempo de profecia. Oséias, capítulo 6. Versículo 6. Oséias capítulo 6, versículo 6. Conheça o coração de Deus. Conheça o coração de Deus. Pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Conheça o coração de Deus. Pois misericórdia quero e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Deus não está interessado no que você faz. Deus está interessado em quanto você o deseja. Deus não está interessado em sua capacidade de realização. Ei, Deus é criador dos céus e da terra. Não se engane. Deus não está procurando as coisas que eu sou capaz de fazer por Ele, mas Deus está interessado em o quanto eu conheço, enquanto eu me aproximo, o quanto eu me aproximo dEle. Na atualizada, que eu gostei muito, diz o seguinte: afinal, o que eu desejo é o vosso amor, e não os sacrifícios. Entendimento quanto à pessoa de Elohim, Deus, mais do que ofertas e holocaustos. Aleluia. Grave isso no seu coração. Grave isso no seu coração. Isso é Deus falando com você, igreja. Afinal, o que eu desejo é o vosso amor, diz o Senhor, e não os sacrifícios. Eu quero entendimento quanto à minha pessoa, Elohim, Deus, mais do que as ofertas e holocaustos que vocês têm para me oferecer. Se você quer caminhar verdadeiramente com Deus, você tem que entender isso. Não é pelo que você faz, não é por quantas pessoas você evangeliza, não é pelo seu dízimo e a sua oferta, não é por isso, é pelo tanto que você quer o conhecer, que você quer o amar, que você quer se entregar para Ele.
É isso que move o coração de Deus. Quando nós estávamos orando, eu falei para você: há um coração quebrantado e contrito, não resistirás, ó Deus. Quem falou isso foi o rei Davi, lá nos Salmos. Há um coração quebrantado e contrito, não resistirás, ó Deus. Você quer tocar no coração de Deus? Se quebrante na presença dele, se relacione com ele, o conheça, o conheça, o conheça, e ele vai se aproximar de você. Fique de pé, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você consagre o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor. E que você deposite o seu dízimo e oferta, né? Entendendo isso, que não é você, não é o seu dinheiro, é o quanto você ama a Deus. Eu não estou entregando dinheiro para Deus, eu estou entregando o meu coração para Ele. Eu estou entregando a minha vida a Ele. Não é o que eu sou capaz de oferecer, é o quanto eu sou capaz de me entregar. É o quanto eu sou capaz de me entregar. Senhor,